Informação, bate-papo, legislação, conteúdo técnico e educativo. Falando sobre incêndios. Uma produção Instituto Sprinkler Brasil. Bem-vindo a todos. Essa é mais uma edição do Falando sobre Incêndio do Instituto Sprinkler Brasil. Dessa vez eu tenho o grande prazer de trazer um profissional da área de incêndio, que é o Felipe Decour. Ele é sócio e diretor executivo da Scop, que hoje em dia é, acredite ou não, o único fabricante nacional de sprinklers. Além de único fabricante nacional, certamente o único fabricante latino-americano, e a gente estava conversando antes, talvez o único fabricante do Hemisfério Sul que produza sprinklers certificados. Felipe, boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente faz muito evento, webinar, conversa sobre a parte técnica de sprinkler. Mas tem uma parte de negócio de sprinklers que é muito importante também. Acho que muita gente que trabalha no setor não conhece. E você é a pessoa certa para explicar para a gente um pouco como é que funciona o business de sprinkler no Brasil, como é que isso tem se desenvolvido e o que pode acontecer por aí. Se você puder comentar com a gente, como é que é a história do sprinkler aqui no Brasil, em termos do mercado? Você tem uma noção disso? A Scop é uma empresa que já está aí há muitos anos. Como é que foi desenvolvido isso? Bom, Marcelo, antes de tudo, obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer realmente bater esse papo com você nesse programa do ISB. E eu acho que a gente vai poder contribuir bastante aí para o conhecimento, tanto de quem já está no mercado, mas não tem tempo para acompanhar esses movimentos, quanto para os mais jovens que estão chegando, né? Queria só fazer um adendo aí à apresentação. Me lembrei aqui, em setembro, né, a Scop completa 10 anos de certificação FM. Isso aí a gente vai estar em festa, né? Marcelo, sobre o mercado, eu queria antes fazer um afastamento e falar da economia. Porque o nosso mercado de sprinkler, ele acompanha diretamente a evolução da economia. O crescimento do PIB, o decréscimo, a retração, é um acompanhamento direto. Então, os números que eu tenho aqui, o pessoal saber melhor, é o seguinte: ele saiu em 2007. Aqui eu vou incluir números da Scop, eu vou dar números globais, porque se a gente for entrar em detalhes, a gente vai estender demais, né? Mas saímos em 2007 de um patamar de mais ou menos 500 mil sprinklers vendidos, né, e aplicados. Aí eu estou juntando importação, tudo, 500 mil bicos por ano. 2007, 2008, você não tinha a presença do sprinkler sem certificação ainda, tá? Você já tinha o sprinkler vindo da China com a certificação L, que eu estou colocando dentro do rol dos sprinklers certificados. A gente sai de 2007, quer dizer, os primeiros 10 anos do século XXI, e vai até 2013. Né? Tem que lembrar que na construção, mesmo que a economia fique ruim, como obras estão em andamento, essas obras tendem a terminar. Então, a gente tem uma percepção um pouco atrasada de uma crise econômica, que pode atingir alguns setores mais rapidamente. No nosso vai ter um delayzinho de um ano e meio. Então, em 2013, a gente bate mais ou menos 2.400.000 sprinklers de todo tipo. Em 2013, você já tinha um certo volume de sprinklers sem certificação. Ou seja, esse mercado cresceu em 6 anos, acompanhando essa evolução da economia, 5 vezes. Tá? Eu posso dizer que esse mercado, de uma forma geral, ele é 30% seriam os bicos, vamos chamar de especiais, SFRs, e os bicos que são fabricados exclusivamente pelos fabricantes americanos, eles são, nesse período, 30% em quantidade, mas eles representam 80% em receita, em faturamento. Então, esse é uma primeira constatação importante, porque nós estamos vivendo uma estagnação, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão da economia, que a recuperação vem junto com a economia. Você falou que a gente pulou de 500 mil bicos, mais ou menos, para 2.400 sprinklers, numa determinada época. Hoje em dia, esse número, a sua estimativa é de quanto? A gente está consumindo quantos sprinklers por ano aqui no Brasil? Então, da mesma forma que a economia cresceu em 2000, na primeira década, e começou a cair na segunda década, principalmente a partir de 2013, né? Para quem acompanha a política, junho de 2013 é um marco histórico atualmente, né? E a partir dali a coisa começa a degringolar na política e na economia. No nosso sprinkler é a mesma coisa, começa a decair o volume de sprinkler e vai cair de 2013 a 2017, 17, 18 e 19 fica estabilizado. É uma queda de 40% a 50%.
Então, eu estimo que nesses anos, e eu acho que se mantém, tá? Eu acho que até 2022 se mantém. Estou tirando pelo meu volume de venda na Scop, ele acompanha a importação e a Scop, né, acompanham. Então, eu chuto aí que o total possa estar em 1.300.000, 1.200.000, uma queda muito forte. Uma outra questão interessante do mercado é que os sprinklers, que às vezes a gente chama de CCC, eu especificamente, na Scop, eu chamo de sprinkler tampão. Na verdade, eu não deveria nem chamar de sprinkler, que são esses sprinklers sem certificação. Eles começam a entrar em 2009, nessa rampa de subida do mercado, e eles vão crescendo, o share deles. Aí o share que eu dou aqui, que é de 50% da importação, é analisando simplesmente os sprinklers K80 e K115. Tá? Eu não incluo os bicos especiais. Então, 50% é uma quantidade muito grande. Se a gente colocar a Scop nesse balaio, é 25% do mercado. Agora, pega 25% do mercado de 1.500.000, 1.600.000 bicos e dá para a gente calcular quantos prédios receberam esse tipo de sprinkler. É um volume muito grande. Enfim, e é importante notar que eles têm um share muito grande, se estabilizaram em mais ou menos 50% das importações, mas são essencialmente sprinklers K80 de 68 graus, resposta padrão. Né? Uma informação importante, que eu até nem tinha notado aqui, mas que vai vindo no fio aqui da memória, é que o nosso mercado, nesse segmento de K80 e K115, mesmo com a mudança da norma para risco leve, ele meio que se estabilizou em torno de 20% a 25% resposta rápida, e a diferença, né, 80% a 75% resposta padrão. Na minha concepção, esse valor deveria ser maior. Né? Esse ano está em torno de 35%, né? Que já é um volume significativo. Eu não sei a explicação do porquê que esse ano está assim. Mas o fato é que quem vende esse sprinkler tampão não se interessa em trazer resposta rápida, porque o sprinkler resposta rápida ele tem um preço significativamente maior do que o padrão e quem traz o sprinkler tampão investe claramente na ignorância do mercado, tanto na ignorância no sentido do valor da certificação, quanto nessa questão do uso correto do resposta rápida, que a maioria desses sprinklers K80 a 68 está indo para um risco leve, deveria ser resposta rápida. Eu acho interessante esses números que você está falando, porque exatamente por causa disso. Quando você olha as normas brasileiras que tratam de risco leve em várias ocupações, é obrigatório o uso de resposta rápida. Esse bico K80 ele deveria ter uma participação muito maior. O que acontece? O pessoal está aceitando resposta padrão como resposta rápida, sem checar, e quando eu falo o pessoal está aceitando, é assim, projeto que é vistoriado pelo Corpo de Bombeiro, projeto que é vistoriado ou o que quer que seja, está levando o gato por lebre, não só a questão da certificação, mas também a questão de um bico de velocidade de resposta diferente. Você acha que é isso que está acontecendo? É um mix de abusar da ignorância do comprador e também da capacidade da empresa capacidade em termos técnicos, em termos de tempo também, de checar o que está sendo instalado. Né? Então, por que eu digo que é ignorância? Porque se você pegar um sprinkler resposta padrão na faixa de R$15, você vai ter o resposta rápida 20 e poucos reais. Eu acho que é uma obrigação do comprador saber essas diferenças de preço. Então, ele recebe uma especificação com resposta rápida, ele tem que saber a faixa de preço. Alguém chega lá e apresenta o preço de R$12, de R$13, ou até mais baixo. Para mim, é uma obrigação do comprador saber que tem alguma coisa errada. Mas qual é o senso comum? Consegui um preço ótimo. Maravilha, estou abaixo do orçamento. E vai embora. Existem outras situações mais refinadas no sentido da imoralidade, né? Vamos dizer assim, que eu sei que vai ficar em torno de 15, 16, mas aí eles fazem uma mistura de sprinklers com certificação e sprinklers sem certificação. Então, com isso, ele pode até apresentar na proposta um preço, por exemplo, a R$14 e ganhar concorrência, mas, no fundo, ele não vai entregar, porque os sprinklers que ele tem não são a R$14, são a 16, 17, 18, sei lá.
Aí ele faz o preço médio, colocando um custo médio para ele, instalador, mas o comprador, aí é que falta tempo. Isso é bem mais compreensível para ele verificar se os sprinklers estão misturados. Eu não lembro de um hotel, dos vários hotéis que eu fui a São Paulo, quando eu vou visitar, que não tem essa mistura. Você imagina que se isso é feito na capital de São Paulo, né? Imagina fora. Mas, Felipe, sabe o que eu acho interessante? Eu acho que a ideia de que o comprador tem que saber isso aí, eu acho que não deve nem considerar, porque o comprador não precisa. A gente, quando leva o carro para consertar, a gente não vai lá checar o serviço que está sendo feito do motor, a gente está confiando que o prestador de serviço está fazendo a coisa correta. Esse é o que está por trás da certificação, em geral, a ideia da certificação. Alguém que conhece está te dando um aval de que aquilo é bom. Né? Aqui no Brasil, eu acho que a única instância onde tem uma verificação assim, oficial é quando o Corpo de Bombeiro vai dar o VCB. Né? E aí o que você está me dizendo é que não está acontecendo essa verificação, e eu realmente não sei se seria a responsabilidade do bombeiro fazer essa verificação, e bico a bico para ver se tem metade certa e metade errada. Mas definitivamente é um negócio, para mim isso aí, para muita gente talvez seja muito comum, não seja notícia, para mim isso é super novidade. Não sabia que tinha essa questão de você misturar qualidade A com qualidade B e entregar tudo como se fosse o mesmo produto. Para você ver como é que é difícil essa opção de trabalhar com certificação, porque isso não é que simplesmente o preço que se paga para a certificadora faça diferença. Claro, é um custo a mais, mas você ter os controles dentro da empresa custam mais caro, né? E a gente tem que tem que disputar com esse tipo de tratamento. Essa questão da certificação, a Scop há muito tempo ela faz questão disso, tem trabalhado com isso. Por que vocês buscam isso aí? A confiabilidade, e aí eu posso depois mostrar por contas em uma outra situação, seria 99,58%. O que significa isso? Traduzindo de forma mais simples. Em cada 240 sprinklers, você tem direito a um falhar. Isso para as pessoas entenderem o que significa esse percentual. Por que acontece? Se um sprinkler falha num foco de incêndio, o segundo não pode falhar de jeito nenhum, porque o terceiro talvez não tenha mais chance. Isso se o segundo tiver chance. Se eu tenho uma instalação com 500 sprinklers, 700, 800, 1.000, 2.000, você não sabe onde é que é o foco de incêndio, o primeiro tem que funcionar, mas o primeiro é um dos 2.000 sprinklers, é um dos 1.000, é um dos 500. Então, por isso que o nível de confiabilidade tem que ser esse. Enfim, como é que a gente consegue esse nível de confiabilidade? É por certificação. Hoje, 2022, o que está acontecendo muito não tem sprinkler, pelo menos alguns tipos de sprinkler para fornecer no mercado. Os fabricantes estrangeiros não conseguem mandar para o Brasil. Nos Estados Unidos, você vai comprar, você tem dificuldade para conseguir. O que está acontecendo? E como é que isso está afetando o nosso mercado aqui? Isso tem uma relação aí com a pandemia. Provavelmente essa guerra da Rússia deu com todo mundo achando que a coisa ia acalmar, daqui a 6 meses está tudo no lugar, vem essa guerra e segura. Um problema de fornecimento da cadeia industrial, com certeza. Os bicos que estão faltando são os bicos que vêm dos Estados Unidos, essencialmente, né? Então, algum problema eles estão tendo de fornecimento de componente ou de matéria-prima. Estou falando como quem conhece processo industrial. Nós aqui no Brasil, eu sei que eles também lá sofreram com isso. Logo no começo da pandemia, tivemos um problema com o fornecimento do latão, que é o metal que vai em todos os sprinklers certificados, né? Que vem do cobre, que vem do Chile. Só que no Brasil, as 3 grandes fábricas que tratam o minério, elas também fornecem para o setor automobilístico, que é ligeiramente muito maior do que o nosso aqui, e que foi um setor que parou. Então, o que acontece? O que está acontecendo, eu acho, agora nesse fornecimento das empresas aí, é muito similar a isso. Uma coisa que a gente reparou, se olhar para 15, 20 anos atrás até hoje, é a legislação. E a gente vê que muita gente... A legislação de São Paulo ela é muito pró-sprinkler em vários aspectos. E o que a gente viu é que hoje a quase totalidade dos estados, de alguma maneira, usou São Paulo como referência. Se não fosse a mudança da legislação, não quero pôr a palavra na sua boca, mas a gente voltaria para os 500 mil bicos de alguns anos atrás, porque eu acho que tem que ter um impacto aí. O que eu acho é o seguinte,
nesse sentido de leis e normas no Brasil, elas vêm claramente evoluindo aí com o trabalho da associação do ISB junto à BNT, por exemplo, né? E junto ao Corpo de Bombeiros, muito na questão do projeto, né? Então, acho que isso aí, com certeza, estimulou. No caso dos sprinklers e dos produtos, né, a legislação não andou. Eu não sei exatamente, nós temos, né, muitas discussões de qual seria a melhor forma, porque alguns outros setores fizeram uma obrigatoriedade aí de certificação ou de marca, não sei se de metro, não sei, que não deu certo. Mas a falta de um parâmetro de qualidade para produto me dá a certeza absoluta que se a gente for para 2,5 milhões, 5 milhões, 10 milhões, os 25%, 30% desses sprinklers tampão vão continuar entrando tranquilamente, né? Porque o argumento dessa turma é que não é ilegal, e não é. Está na lei, não é ilegal. É só imoral. Eu considero isso completamente imoral para o setor de... Né, se a gente estivesse falando de fabricação de caneta ou de varal de roupa, mas a gente está falando de produto que protege vida, patrimônio, continuidade econômica das empresas. Então, assim, eu acho que a evolução das leis, principalmente as normas, né, as leis também, a aproximação com o Corpo de Bombeiros foi essencial. Essencial. A gente estaria, com certeza, talvez nos 500 mil e um monte de empresa quebrada aí na cadeia produtiva do sprinkler. Eu sei que a Scop tem preparado muito conteúdo, você comentou aí, várias coisas são feitas em termos de dúvidas que aparecem. Onde que o pessoal pode achar isso aí? Qual que é o jeito mais fácil? O nosso principal fonte é o site da Scop. Tem quase 300 conteúdos lá e tem que fazer a busca, porque a gente ainda não tem a ferramenta de preferidos, né? De selecionar preferidos por cadastrado. Então, tem que fazer a busca pelo tema ou pelo próprio Google, que vai levar para o site. A gente tem no canal do YouTube o que a gente já produziu de vídeos, tem algumas coisas interessantes, mas a gente não tem trabalhado em produção de vídeo, não, que ela é bem trabalhosa, né? Falamos aqui com o Felipe Decour, que é o diretor-geral, o cara que toca a Scop aqui no Brasil, o único fabricante de sprinklers brasileiro, conhece muito esse mercado, sabe a dor e a alegria de trabalhar com proteção contra incêndio. E eu espero que o pessoal tenha aproveitado esse conhecimento todo aí que você passou para eles. Obrigado para você e vamos tocando. Obrigado a você também, Marcelo. Sucesso aí nesse programa. Até a próxima.